Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Lulus Indica. E no vídeo de hoje a gente vai falar de Os Crimes de Grindelwald. São 5 filmes que vão sair de Animais Fantásticos, que é esse novo mundo mágico que tá surgindo, que é considerado um prequel, um prólogo dos filmes do Harry Potter. Porque Harry Potter, não sei se você tá ligado, aconteceu lá pros anos 90, mais ou menos. E a gente tá falando de algo que é antes ainda, entendeu? E se você quer saber o que aconteceu, depois você pode assistir a peça ou ler o livro lá que a J.K. escreveu, Cursed Child. Esse aí conta o que acontece depois do Harry Potter. O que acontece é que antes de Voldemort a gente teve um cara bem bizarro também, que foi o Grindelwald. E isso é o que vai ser explorado nesse momento aí, nos filmes atuais que estão saindo. Ah, e um aviso importante. Esse vídeo é pra te lembrar de tudo que você esqueceu do outro filme, fazer você entender qual que é a relação com o Harry Potter e traduzir isso pra você que tem uma mãe, uma tia, um avô, um amigo, um primo que vai com você no cinema e que fala que não entende bolhufas de Harry Potter, só acha bonitinho de assistir. A Lud vai explicar tudo que você tem que saber pra assistir o filme na quinta-feira. E quinta é crítica, tá? Tudo começa no livrinho de Animais Fantásticos de Onde Habitam, que na verdade é um livrinho que é usado dentro do universo de Harry Potter e vai ser melhor explorado pela J.K. nesses filmes. Basicamente, a gente sabia que existia o Newt Scamander e que ele tinha escrito esse livro e que existem Animais Fantásticos. Porque esse livro, basicamente, é tipo um dicionário que vai explicar que bicho é o quê e o que eles fazem, o que eles comem, onde eles habitam. E aí ela resolveu fazer, então, esse segundo universo que a gente tá vivenciando hoje. Animais Fantásticos 1 vai contar a história do Newt, fofinho, que vai fazer aquele livrinho só um ano depois, porque o momento é em Nova York, em 1926, o primeiro filme, e o segundo é em 27, que é quando o livro sai. E muito provavelmente a gente vai ter uma festa de lançamento, pelo que já tá sendo especulado aí. Então, o Newt vai pra Nova York, ele chega com a maletinha dele que tem uns bichinhos, lembra que ele abre a maleta e tem todo um universo dentro? E aí, ele troca de maleta com o Jacob, que é um trouxa, e aí eles descobrem que os bichos dele fugiram tudo. E aí ele e o Jacob saem numa mega caçada. Aí eles vão atrás dos bichos, capturam. Macusa fica sabendo, fica grilado. Isso porque a Tina percebeu que o Newt era meio esquisito e ia fazer umas treta muito louca. E falou, eu vou ficar de olho nele porque eu tô precisando ganhar uns pontos lá na Macusa. Ah, e Macusa, só pra você entender o que que é tipo o Ministério da Magia lá dos Estados Unidos. Porque, não sei se você entendeu, nesses países diferentes vão ter magias e palavras diferentes. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quem é trouxa, como a gente chamava, os Muggles do Reino Unido, aqui nos Estados Unidos são chamados de Nomad. Então existem nomes diferentes para as mesmas coisas. E aí a Macusa tá de olho assim também nas coisas que ele tá fazendo. E como a Tina percebe que as coisas não estão muito certas, que aquele cara acha que vai arranjar umas tretas, ela fica ó, de zóio nele porque ela tá precisando ganhar uns pontos, como eu falei. E aí junto a gente vai ter a Queenie, que é aquela fofinha que lê mentes e tudo mais, que vai se unir aí, vai se formar o quarteto, que vai ser responsável por ser os heróis dos próximos filmes que estão por vir. No caso, o nosso Harry, Hermione e Ron. Tipo, eles não são iguais, então o que é bom. Basicamente o que acontece no primeiro filme é, ele vai, solta os bichos, prende os bichos, aí começa esse papo estranho do Percival, ele é meio esquisito, eles não sabem muito qual que é a dele, e aí ele começa a se unir com o cuidado do Credence, que é um coitado, ele é abusado pela mãe adotiva dele, ele é órfão, e ele tem uma habilidade especial que nem ele mesmo sabe o que é, ou sabe como controlar, mas a mãe dele é uma daquelas pessoas que quer expor bruxos, então ela é tipo uma caçadora de bruxos. E é aí que surge um pouco das tretas, porque ele meio que é um bruxo, né? Só que ele não sabe. Mas o que é mais importante é que no final de tudo a gente descobre que o Percival, que era um Colin Firth, na verdade era o Grindelwald, que é o grande vilão que vamos aí acompanhar nos próximos filmes. Então o Grindelwald, como ele vai parar nos Estados Unidos, o que ele tá fazendo lá, um pequeno background pra você entender o que tá rolando. O Dumbledore, no caso aqui, Dumbledore tá mais novo, ele tem lá seus 40 anos no momento do segundo filme, mas a gente vai na verdade acompanhar um pouquinho antes, tá? Vamos passar um pouquinho antes da história dele, porque o momento em que ele conhece o Grindelwald, ele é mais novo, ele olha pra Grindelwald, ele se apaixona, rola um love ali, e aí ele começa meio que a apoiar as ideias do Grindelwald, que os bruxos não sejam mais escondidos pela sociedade e se mostrem à tona, e quem deve se esconder e ter medo deles são os humanos. O Grindelwald fala muito bem, fala bonito, e aí ele chama a atenção das pessoas, ele é muito inteligente, ele é um cara estudado, isso chama a atenção do Dumbledore, ele vê ali um cara que parece muito com ele, que tem umas ideias inteligentes e até que faz um pouco de sentido o que ele fala, mas principalmente ele gostou muito dele. Então é aquela coisa, tipo, você começa a seguir o cara porque você tem um crush nele. E isso leva numa treta muito grande entre o Dumbledore e os irmãos dele e o Grindelwald, que gera na morte da irmã dele, a Ariana. E aí, a partir desse momento em que o Dumbledore corta laços totalmente com o Grindelwald e ele vai para os Estados Unidos, aí você vai falar, Lulius, mas Dumbledore é gay? É, ele é, amor. Deixa eu te contar essa. A J.K. assumiu isso em algum momento aí da nossa história no Pottermore, mas que era algo que não era necessário ser exposto nos livros. E aí gerou-se a primeira treta dessa saga nova. Os fãs queriam muito que isso fosse
ser amplamente discutido e mostrado nessa nova saga, porque, bom, a gente precisa de representatividade, precisamos saber que existem personagens muito queridos e muito amados e respeitados que podem ser gays. Então existe essa discussão que foi criada e no fim a J.K. acabou dizendo que não vai ser algo assumido, vai ser algo que a gente vai saber, mas que não tá espantado. Que faz até que sentido se parar pra pensar que é em 1927, então, tipo, é uma época em que ser abertamente gay era complicado, entendeu? Então, eu acho que é difícil você trazer isso à tona por causa do momento histórico, mas eu não acho que foi por esse motivo que ela não quis falar sobre isso. De qualquer forma, a gente sabe que ele é apaixonado pelo Grindelwald. No próprio trailer do filme, a gente vê ele olhando pro espelho, que mostra a coisa que a gente mais quer na vida. Quando o Harry olha pra aquele espelho, ele vê os pais dele. E quando o Dumbledore olha pra aquele espelho, ele vê o Grindelwald. Então a gente sabe que ele realmente ama o Grindelwald. O Grindelwald, ele foi preso no final do filme, do primeiro filme, e ele é levado de volta lá pro Reino Unido. E aí, quando ele tá lá, ele é mudado de prisão, e nesse meio do caminho, ele consegue fugir. E aí ele volta pra missão dele de juntar fiéis, e aquela coisa meio louca, meio Voldemort. O que acontece então é isso. No segundo filme, ele vai começar a tentar achar mais gente pra segui-lo, e o Dumbledore não consegue, na verdade, falar, eu vou derrotar esse brother. Ele não quer se aproximar dele. As pessoas começam a perguntar na escola se ele sabe do Grindelwald, se ele sabe onde ele tá. E aí o que ele faz é pedir pro Newt ir atrás do Grindelwald e derrotá-lo em nome dele. O que se sabe é que em algum momento o Dumbledore realmente assume a responsabilidade, fala, eu tenho que acabar com isso. E é ele que dá um ponto final na história do Grindelwald. É ele que finalmente encerra todo esse capítulo da história bruxa, prendendo definitivamente o Grindelwald. E se você quer saber o que acontece no fim da vida dele, bom, você já viu, na verdade, porque em Harry Potter, no momento em que o Voldemort está indo atrás das Relíquias da Morte, que era a grande missão de vida do Grindelwald, ou seja, ele conseguiu chegar na Varinha das Varinhas, e aí quando ele está com a Varinha das Varinhas, ele meio que esconde num lugar que ninguém, em teoria, iria achar, e quando o Voldemort vai atrás dele pra questioná-lo, ele tá lá preso, sozinho, apodrecendo numa cela. E aí ele fala, não vou te contar, amigo, não adianta. E aí ele morre sendo torturado pelo Voldemort porque ele não contou pra ele onde estava a Varinha das Varinhas. Mas é basicamente isso a história que acontece. Eu espero feito vocês entenderem de onde saem as coisas e quais são as relações. Nesse segundo filme a gente vai ter mais alguns personagens novos, além da gente ter reaparição do Newt, da Tina, da Queenie e do Jacob e do Credence, que tá aqui no segundo filme. O Credence vai ter um relacionamento com a Nadine, que lá em Harry Potter era a cobra do Voldemort. Ela é morta pelo Neville. Mas no fim a Nadine a gente vai descobrir exatamente o que ela é, como é que ela funciona, mas ela foi amaldiçoada. E esse é o motivo dela se transformar numa cobra. Todo dia ela tem que se transformar na cobra pelo menos uma vez. E o que acontece é que em algum momento na vida dela ela vai parar de conseguir voltar a ser humana. E é provavelmente isso que acontece, por isso que ela continua como uma cobra e vira bichinho de estimação do Voldemort. Como é que essa relação vai surgir? Isso deve ser explicado até o último filme, provavelmente. A gente vai ter outros personagens importantes retornando, como a Minerva numa versão mais nova. A gente vai ter a aparição, finalmente, do Nicolau Flamel. E ele era o responsável por guardar a Pedra Filosofal. E a gente vai ter a primeira aparição dele no cinema. Mas vão ter, assim, personagens icônicos reaparecendo, coisas importantes acontecendo. A crítica não tá jogando muito bem o último filme, mas eu, como sou uma fã de Harry Potter, vou assistir empolgada e animada. Mas eu espero ter feito você entender as coisas básicas que tem que ser explicadas do universo. E antes de eu acabar, eu preciso falar disso porque é um assunto importante. E além da polêmica do lance do Dumbledore não ser assumidamente gay nesse filme, a gente tem a maior polêmica de todas, que é a polêmica do Johnny Depp. E você me pergunta, mas por que isso se tornou uma polêmica em primeiro caso? Ele foi acusado pela ex-mulher dele, a Amber, de ter abusado dela domesticamente, o que basicamente significa que ele bateu nela, muito mesmo. E isso é muito discutido hoje em dia na mídia, porque ele foi o único que conseguiu sair ileso disso. Eu não sei te falar se é por causa da grande importância que ele se fez ter ao longo desses anos, porque, sinceramente, habilidades de atuação dele não são exatamente algo muito especial. Ele é sempre um personagem muito excêntrico e é sempre muito parecido. Eu não digo que é ruim, eu digo que é tudo muito similar. Então é difícil pra mim acreditar que eles não vão achar ninguém melhor do que ele pra fazer esse tipo de personagem, sabe? E quando a especulação começou de que ele tava em Harry Potter, que ele tinha fechado pra ser o Grindelwald, os fãs caíram matando, porque Harry Potter representa tudo de bom e melhor que tem nesse mundo, no que se diz em luta pelas igualdades, aceitação das diferenças e coisas positivas que é pra fazer a humanidade evoluir.
Mas eu sou fã de Harry Potter e vou assistir com muita alegria e muita felicidade esse filme, mas pensando o tempo todo de que ele podia não estar lá. E aproveito pra falar que o terceiro filme foi confirmado que vai ser no Brasil. E provavelmente a gente vai ver Castelo Bruxo, que é o nome da escola de magia aqui do Brasil, que fica lá no meio da floresta amazônica. Um ótimo lugar pra se esconder uma escola, por sinal. Achei muito legal. Então eu tô bem curiosa pra saber como vai ser o terceiro filme. Independente do que seja esse segundo, qual vai ser a minha crítica que vai sair na quinta-feira, tá, pessoal? Independente disso, eu provavelmente vou continuar assistindo, porque eu amo muito Harry Potter. Foi com Harry Potter que eu aprendi a ler, a gostar de ler, a entender os universos mágicos. Muita coisa surgiu pra mim a partir desse momento, então pra mim é muito especial, como pra vários outros fãs. Esse foi meu vídeo, eu espero que eu tenha deixado claras as coisas pra vocês. Muito obrigada por estarem aqui, não deixa de deixar seu like, de curtir, de se inscrever, de compartilhar. Muito obrigada aí pela oportunidade de estar aqui com vocês sempre. Um abraço e até a próxima.